Alvíceras, vocabulário de filosofia de Regis Jolivet, a expressão assimultâneo, que significa de modo simultâneo, simultaneamente. É um argumento, disse, né, de um argumento, quando ele é argumento simultâneo, ou também pode ser dita demonstração simultânea, quando o termo médio do silogismo apenas e tão somente apenas logicamente é distinto da coisa que se quer demonstrar. Por exemplo, a partir do ser, você quer demonstrar a existência, né, das propriedades transcendentais. Ora, as propriedades transcendentais são assim chamadas apenas enquanto são transcendentais do ser. As propriedades são transcendentais do ser, não de algo que não seja um ser. Toda propriedade transcendental do ser, ela só é propriedade transcendental enquanto ou em relação ao ser. Dependem da existência prévia do ser. Então, você tem, por exemplo, a propriedade unidade, a propriedade verdade, a propriedade bondade, etc. Elas só existem no ser. Só um ser pode ser uno. Só um ser pode ser verdadeiro e só um ser pode ser bondade. Enquanto ao conceito de ser, você vai precisar voltar no meu vídeo numa aula de metafísica que eu dou a respeito, e trato a respeito do que seja o ser dentro da metafísica. Então, voltando ao ponto, somente as propriedades transcendentais do ser podem ser assim chamadas enquanto no ser, em relação ao ser. Então, o que acontece? Mas, porém, contudo, todavia, malgrado, elas não são o ser propriamente dito. O ser é uma coisa, suas propriedades transcendentais são outra coisa, não é isso? Claro, logicamente falando, ou seja, do ponto de vista lógico, nós sabemos disso. Uma coisa é o sujeito, outra coisa é o predicado. Porém, onticamente falando, as propriedades transcendentais do ser só são propriedades transcendentais do ser enquanto pré-existe o ser. Outro exemplo a alma. A alma é imortal, né? Então, eu posso, a partir da espiritualidade da alma, eu posso analisar a imortalidade dela. Ora, mas eu só posso falar da imortalidade da alma depois de eu aceitar a existência da alma. Então, uma coisa é a alma, outra coisa é a sua característica de imortalidade. Nós, de acordo com a lógica, sabemos disso. Mas, onticamente falando, são a mesma coisa. Estão no mesmo... É uma relação, digamos assim, simbiótica. Uma coisa não pode existir sem a outra. Não existe alma que seja mortal. Também não existe imortalidade fora da alma. Portanto, claro, de certa maneira, né? Você tem, por exemplo, no campo da possibilidade, você pode elencar uma entidade que não seja alma e que seja imortal. No campo da ficção também. Mas, dentro da teologia, por exemplo, a alma é imortal e a imortalidade precisa da alma. Um precisa do outro. Um não existe sem o outro. Por que um não existe sem o outro? Porque uma coisa é o ser, outra coisa é a característica transcendental desse ser, que depende de existir o ser. Quer dizer, então é uma relação simbiótica necessária que não tem como existir uma coisa sem a outra. Por isso é que se diz que é uma relação simultânea ou assimultâneo, né? uma expressão, digamos assim, uma locução. Ou quando você usa de um argumento para provar, para argumentar, para defender alguma tese similar a estas que eu coloquei, em relação à alma e também em relação ao ser, né? Disse que tal argumento é um argumento assimultâneo. Ok? Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser.